Abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler do capítulo 5, dos versículos 1 a 17. Mas antes de lermos este texto, eu quero ler alguns versículos antes. O primeiro está no capítulo 1, dos versículos 3 a 6. Efésios 1, de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, de 3 a 6, diz que a igreja do Senhor Jesus é plenamente rica de bênçãos, que Ele nos escolheu em Cristo e nos predestinou, nos colocou no caminho gracioso. Capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Versículo 10. 8, 9 e 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Capítulo 3, nós temos algumas orações de Paulo. No versículo 14, ele fala: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E no capítulo 4, a partir do versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade.
Agora abram em Efésios capítulo 5. Esses textos, antes do capítulo 5, mostrando quem nós somos no Senhor. O que é a igreja do Senhor? A igreja que foi comprada por um preço grandioso, um preço de sangue. Acompanhe minha leitura 5, de 1 a 17. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Imitem o Pai. Imitem o Pai é o tema dessa noite para a nossa meditação na palavra de Deus. Eu cresci num lar religioso da religião brasileira, católica romana, mas tinha também um sincretismo com o espiritismo. Assim cresci aprendendo, às vezes praticando, não levando muito a sério, até que com 19 anos o Senhor me encontra e eu correspondo ao chamado dele. Mas nesse período onde eu ainda não pertencia ao Senhor, no nosso ambiente familiar, o meu pai, ele era um fumante. E quando eu falo de fumante, quantos cigarros meu pai fumava por dia, todo mundo acha que eu estou mentindo. Não é, meu pai fumava 5 maços de cigarro por dia. É aquele camarada que, se você lembra dele, sempre lembra com cigarro na boca. Eram muitos cigarros. E aí dizem o pessoal que já fumou, que o cigarro que ele fumava, eu disse a marca lá, explicando que ele era um dos mais fortes. Então sempre via ele com aquele cigarro para lá e para cá, dentro do nosso ambiente familiar. E eu, como criança, tinha curiosidade para ver como que era aquilo. Um dia eu falei: pai, eu posso experimentar? Ele falou: de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas teve uma certa noite,
que ele levantou, foi para o banheiro, eu vi que ele demorava para voltar. E aí eu falei assim, é hoje. E eu experimentei, de repente comecei a tossir, comecei a ficar com os olhos vermelhos, minha mãe chegou perto, ficou preocupada, meu pai chegou e falou, filho, você não pode fazer isso. Isso não é bom para a sua saúde. Você é uma criança. Aí eu falei, pai, eu coloquei na boca porque você colocava, você coloca, você usa. Aí ele falou assim, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. E esse foi um ditado que cresceu ali no nosso ambiente. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Na caminhada cristã, eu percebo que nós precisamos fazer aquilo que o nosso Pai Celestial faz. Nós precisamos olhar para as Escrituras, especificamente nessa noite, na carta de Efésios, e olharmos que o Senhor nos tirou das trevas, Ele nos tirou da morte para uma vida no Senhor. E eu não posso continuar a viver essa nova vida como eu vivia antes. Por isso que eu li todos esses textos anteriormente, para nós lembrarmos que em Cristo nós somos plenamente abençoados. O Senhor nos escolheu, Ele nos elegeu em Cristo Jesus, Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis na presença do Pai. O Senhor nos salva, Ele nos limpa de todo o pecado, e haverá o dia glorioso que nós estaremos face a face com o nosso Salvador, e nós não seremos confundidos, nós não seremos afastados, nós não seremos condenados, porque nós somos no Senhor santos, purificados, irrepreensíveis. No capítulo 2, o texto muito famoso de que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É muito bom, mas nós temos que lembrar que nós fomos salvos para realizarmos boas obras. Nós fomos salvos para caminharmos o caminho que o Senhor deixou para nós, que Ele predestinou para nós. Um caminho de luz, um caminho de verdade, um caminho de bondade, um caminho de justiça. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele ora em nosso favor. E essa oração, ela é contagiante. Eu já li de uma maneira não atenta, não percebi algumas coisas, mas se você parar para meditar essas orações do capítulo 3, principalmente aqui eu li a partir do versículo 14, ela é de tocar o coração. E ele ora para que possamos compreender o amor de Deus. E um versículo que ele fala assim, Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é capaz. E essa compreensão do amor é combustível ao nosso coração para darmos graças a Deus, para vivermos para a sua glória. O capítulo 4 vai falar tantas coisas do que eu trabalhei, dessa nova vida que nós temos no Senhor. E uma coisa que eu tenho falado bastante nos meus aconselhamentos e falado bastante para mim é que na vida cristã não existe neutralidade. Ou você está com Cristo caminhando em comunhão, ou você não está caminhando com o Senhor. Não existe um ponto que fala assim, olha, eu vou ficar numa parte neutra e assim, eu não vou orar, eu não vou meditar, mas também eu não vou fazer nada de errado. Não existe isso. Quem foi salvo pelo Senhor precisa caminhar com o Senhor, precisa viver o Senhor. E aí, os textos que eu li vai falar desse procedimento do Senhor de santificação, de nós nos despirmos, de nós afastarmos daquilo que é errado e de nós nos revestirmos daquilo que é bom e que vem do Senhor. Deixar de mentir é algo bom, mas se não sai graça, edificação e verdade da sua boca, você não está cumprindo um propósito que Deus deixou para você como um salvo, para nós. Então tem esse procedimento. E o capítulo 5 começa, imitem, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu preciso imitar o Senhor. Mas uma coisa
é muito clara para o meu coração, e eu digo como pastor, como irmão, para todos. Viver a vida cristã sem a graça de Deus, ela é impossível. O Senhor nos deu o Espírito Santo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos cela, Ele nos capacita, Ele nos enche, no versículo 18 do capítulo 5, que a gente não vai ler hoje. Ele nos dá uma força, Ele nos dá vigor para vivermos a vida que Deus preparou para nós. Nós não conseguiremos viver a vida cristã a partir de nós. Mas, como nós somos igreja do Senhor, partimos das trevas da morte para a vida e a luz, Ele nos deu força. Nos 10 mandamentos, o Senhor vira para o povo de Israel e fala assim: eu tirei vocês da terra do Egito. Então agora, cumpram esses mandamentos. Eles só podem cumprir aqueles mandamentos porque eles não eram mais escravos, eles eram um povo livre. Nós podemos obedecer a Deus, nós podemos viver a vida cristã, nós podemos imitar o Pai, porque nós saímos da morte, nós saímos das trevas para a vida do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus fala que Ele veio para dar vida, e vida plena, ou vida abundante, é verdade. É verdade. Nós corremos uma corrida com a graça e a força do Senhor, e nós chegaremos ao fim dessa corrida. Pela graça do Senhor. Na minha força, na nossa força, nós ficaremos no meio do caminho. Mas com a graça do Senhor, nós chegaremos. E nós precisamos imitar o Pai. Nós precisamos imitar os seus passos. E a primeira coisa que nós precisamos imitar é o seu amor. Nós precisamos imitar o amor do nosso Pai. Nós precisamos imitar o amor do nosso Senhor. E esse amor é imitado na igreja através dos nossos relacionamentos. De como eu relaciono com você, como você se relaciona comigo e como nós nos relacionamos uns com os outros. Domingo começou o curso Integração, o novo curso, e já falei. Nós não queremos pessoas para encher auditório. Nós queremos pessoas que creem no Senhor Jesus e que desejam adorar a Deus e servir uns aos outros. Nós somos um povo. O Senhor Jesus, na sua oração, que Ele ensinou aos apóstolos, aos discípulos, é Pai Nosso. É uma comunidade. E nós precisamos imitar o amor do Pai aqui. Podemos e devemos imitar o amor do Pai em nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, aonde quer que sejamos, devemos. Mas esse amor começa a partir daqui. Ele começa a partir do povo que Ele comprou com seu sangue. Esse povo que estava perdido, mas que agora foi encontrado. Pessoas que eram pecadoras, que mereciam o inferno, e que agora são chamadas filhos de Deus. O Senhor nos comprou. Imitem o amor do Pai. 1 João 4,8 diz: quem não ama, e ele está falando dentro do contexto de igreja, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Já li aqui, Efésios 2,4. Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. A oração do apóstolo no capítulo 3, sobre o amor, a compreensão desse amor. Este é um exercício que nós precisamos fazer. Precisamos trabalhar diariamente no nosso coração, nas nossas devocionais, nos nossos momentos com Deus. Quando nós saímos dos nossos lares, tomamos a condução para estarmos aqui juntos, nós precisamos refletir sobre o amor de Deus. O Senhor, sabedor de que as pessoas elas esquecem, Ele estabeleceu um memorial para nós lembrarmos da morte do Senhor. E lembrando da morte do Senhor, nós vamos lembrar do quê? Do amor do Senhor, porque como diz o texto, esse sacrifício, essa morte foi uma oferta para o Senhor.
Foi uma dedicação do melhor do nosso representante humano para Deus. Porque se não fosse Jesus, mas se todas as pessoas juntas pudessem dar uma oferta a Deus, ainda seria muito pequena diante da oferta perfeita, aceitável a Deus, que foi o nosso Salvador Jesus. Nós podemos pegar os homens, as mulheres mais santas de todas as eras, as pessoas mais respeitadas, que buscaram viver uma vida reta. Mesmo assim, se juntar todas elas, não dá um pingo da pessoa de Jesus. Porque só Jesus, Ele foi o nosso sacrifício perfeito. Amém. Amém. Amar não é um sentimento que vai borbulhando do coração e sai flores, você sai dando flores para todo mundo. Mas é você ver a necessidade e de coração, para a glória de Deus, fazer o bem. Você é ciente da necessidade, faça o bem para a glória de Deus. Isso é amar. Ame. Imitem o amor do Pai. Imitem o seu amor. Devemos imitar o amor como filhos amados, mas também devemos imitar a sua santidade. Deus é santo. Deus é santo. E isso é muito sério. É muito sério. Filipenses vai dizer que nós devemos colocar em ação a salvação do Senhor com temor e tremor. Eu, você, nós precisamos colocar em ação, desenvolver, andar no caminho da santidade, da vontade de Deus, com temor e tremor. Não é brincadeira. Deus é santo e devemos imitar a sua santidade. A santidade de Deus é um atributo do Senhor. É um atributo que nós chamamos, que é chamado na teologia de comunicável. Existem atributos de Deus que não se comunicam com os seres humanos. A sua onipotência, a sua onipresença. São atributos que só pertencem a Ele. Eu não consigo estar em todos os lugares. Eu não tenho todo o poder. Eu não tenho todo o conhecimento. Deus tem. Mas Deus, nós já vimos um atributo. Deus é amor. Nós podemos amar. E o atributo da santidade também é um atributo que nós podemos comunicar. Lógico que nós nunca comunicaremos, viveremos uma santidade plena neste lado da eternidade, como a do Senhor. Mas nós estamos num processo de transformação, de salvação, de que dia a dia, eu, pela graça de Cristo, nós, pela graça do Senhor, precisamos nos parecer mais com o Senhor Jesus. Nós podemos louvar a Deus porque o Fábio de anos atrás eu não sou mais o mesmo desse Fábio dos anos atrás. Pela graça de Deus, hoje eu estou mais próximo daquilo que Cristo quer de mim do que antes. Porque estou no processo, nós estamos num processo de transformação. E nós precisamos imitar a santidade. Como que nós imitamos essa santidade? Primeiro, os versículos 3 e 4, nós precisamos nos afastar do mal. Precisa se afastar do mal. Não tem como negociar com o mal, com o pecado. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala: Deus é luz e nele não existe treva alguma. Deus é luz, Deus é puro, Deus é santo e nele não existe sombra de maldade, de perversidade. Deus é luz. Então nós precisamos nos afastar do mal. E ele vai usar aqui, não mencionar imoralidade sexual. Nem sequer mencionar. É não fazer, mas também não falar. Tem conversas, tem ambientes
que não são mais para aqueles que são salvos. Não serve mais para nós. Porque o Senhor nos salvou. Não mencionar imoralidade sexual, impureza, cobiça, obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, inconveniências e idolatria. Isso não é. Mas ele vai dizer no versículo 5, o que deve ser mencionado em nós? Ações de graças. Ações de graças. E como é bom, queridos, a gente poder visitar uns aos outros, ir na casa dos irmãos, receber as pessoas em casa, poder fazer uma refeição juntos, conversar sobre a vida. Quantas vezes já passamos por isso? Mas eu fui surpreendido um dia desses, eu e minha família. Vocês não acreditam. Eles limparam a mesa, pegaram as Bíblias e falaram: pastor, vamos ter um tempo com Deus juntos? E depois desse tempo com Deus, eles falaram assim: vamos agora escrever nossos motivos de gratidão. Quando eu saí de lá, nós saímos, eu e minha esposa falou assim: o que aconteceu lá? A resposta do meu coração foi assim: aconteceu lá o que deveria acontecer sempre. O que deveria acontecer sempre. Ações de graças. Louvor a Deus, a edificação da igreja. É bom comer um churrasco? É ótimo. É bom falar do time que ganhou, o time que perdeu, do seu trabalho, dos desafios da vida? Sim. Mas não deve parar por aí. Nós devemos dar as mãos como pessoas que amam a Deus e juntos exaltá-lo. Precisamos afastar do mal. Não podemos ficar numa parte neutra. Não falamos nada de errado, mas também não falamos nada tão edificante assim. Afastando do mal, eu devo agora me aproximar da luz. Imitem a santidade de Deus, se afastando do mal e se aproximando da luz. Se aproximando de Deus. Tornando as suas devocionais não um tique lá no seu checklist das suas atividades diárias, mas um encontro amoroso de gratidão, de louvor a Deus. Torne isso algo mais intenso, esforce para ir além disso. Se aproxime de Deus, se aproxime da luz, conheça o Senhor. Quando você chamá-lo de pai, que seja um pai como você chamava o seu pai terreno. Aproxime-se da luz, porque nós passamos da morte para a vida. Porque a luz, o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Olha só. Imitando o Pai, imitando a sua santidade, os frutos que virão em nossa vida, em nossos relacionamentos, em nossa comunidade de fé, a igreja do Senhor Jesus, é bondade, justiça e verdade. Porque é difícil termos comunhão na maldade, na injustiça e nas mentiras. É impossível. Isso não cabe a nós. O que cabe a nós é a luz do Senhor nos abençoando, nos iluminando e nos mantendo unidos em comunhão. Estamos debaixo dessa mesma luz. Nós nos aproximamos da luz aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor. E eu só sei o que é agradável ao outro se eu me relaciono, se eu tenho contato, se eu ando junto, se eu convivo. Nós precisamos amar o nosso Deus, precisamos imitar o nosso Pai, conhecendo. Eu me afasto do mal, daquilo que é ruim,
daquilo que não tem nenhuma virtude. E eu me aproximo do Senhor com amor e sou abençoado ricamente. As verdades de Deus começam a tomar conta da minha vida de uma maneira plena, que traz contentamento, que traz satisfação. E com isso eu consigo aprender o que é agradável ao Senhor, porque eu começo a separar. Isso não agrada a Deus, isso agrada. Isso não edifica, isso sim. Isso aqui não glorifica o meu Salvador, isso sim. Então eu vou fazer a escolha de ir nessa direção. Mas a palavra está aqui. Aprendam a discernir. É um exercício mental de reflexão, observação do conhecimento que nós adquirimos do Evangelho da pessoa do Senhor Jesus. Aproxime-se da luz. Aproxime-se da luz. Mas também rejeite as trevas. Rejeite. Repreenda qualquer ponto de trevas que possa estar chegando ao nosso meio, ao nosso convívio. Repreenda. E quando eu falo repreender, não é repreender no nome de Jesus, mas é repreender, é se opor, é condenar aquilo que é ruim, é rejeitar, mas não rejeitar, por ser um santarrão, é com a espada, a palavra de Deus em nossas mãos, e começar a discernir aquilo que é agradável ao Senhor, porque existem coisas nas nossas vidas que elas precisam da luz do Senhor, porque o Senhor está nos transformando. Nós não podemos aceitar o convívio com o pecado. Nós precisamos lutar com as armas de Deus contra o pecado. Nós não podemos negociar com Deus, porque o pecado destrói. O pecado arrebenta. O pecado humilha. O pecado condena. Mas Deus traz verdadeira liberdade. Se eu ando com o Senhor e ainda existem pecados que são garras, eu preciso, com toda a humildade, olhar no espelho da palavra e falar: Senhor, revela como está o meu coração, porque eu não quero mais fazer aquilo que o desagrada. Eu quero ir na direção do Senhor, daquilo que o louva, que o glorifica, que o engrandece, que o exalta. Porque eu compreendo o seu amor. Porque eu busco viver na comunidade o seu amor. Eu me afasto do mal, me aproximo da luz, mas eu rejeito essas coisas. Um pecado muito nocivo, que a gente não tende a repreender de bate-pronto, é o pecado da língua. É o pecado da língua. De falarmos mal das outras pessoas. Quando a gente escuta, a gente pode até não gostar, mas a gente acaba sendo condescendente. Dificilmente alguém fala assim: para. Mas eu já tive a experiência de estar num ambiente onde este mísero pecador foi falar de outra pessoa e o irmão falou assim: para agora. Você vai pecar. Você está começando a pecar. Se arrependa agora. Isso é pecado. E eu fiquei todo desconcertado. Tentei me argumentar: não, mas eu não é pecado. Ele abriu a Bíblia, aqui, ó. Sua palavra não transmite graça. Ele rejeitou as trevas com a espada da palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. E eu só tive que me arrepender, falando: é assim, com pecado não se brinca. Rejeite as trevas, não participe das obras infrutíferas, jamais. Porque muita coisa é feita em oculto, e até o mencionar, como diz o apóstolo, é vergonhoso, traz constrangimento, é ruim.
Mas tudo aquilo que é exposto à luz torna-se visível, purifica. O profeta Isaías, texto muito conhecido, capítulo 6, os primeiros versículos, diz que ele se encontra com o Senhor, ele tem uma visão gloriosa, a luz de Deus brilha na direção dele. A atitude dele é dizer assim: vou morrer. Tem um pecado na minha vida que me afasta dessa santidade. E aí Deus manda um anjo que pega uma brasa, toca na boca dele e fala assim: seu pecado está perdoado. E seguindo o texto, ele se coloca à disposição agora para servir, para proclamar as verdades do Senhor. Imitem a santidade de Deus. Desperte para a vida em Cristo. Versículo 14. Por isso é que foi dito: desperte, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Muitos comentaristas aqui divergem, têm várias opiniões, se era uma canção, se foi uma profecia da época levantada por alguns profetas que teve ali no Novo Testamento, onde 1 Coríntios cita, não se sabe. Parte desse versículo aí é parecido com o texto de Isaías, e também uma outra discussão que existe a respeito é se está falando para incrédulo ou para a igreja. Então, como existe um debate, vou fazer o seguinte: para quem ainda não confessa ao Senhor, diante das gloriosas riquezas do Senhor, que Ele deu Jesus para morrer pelos pecadores. Jesus morreu, no terceiro dia Ele ressuscita, Ele triunfa, Ele é vitorioso sobre a morte. Ele está assunto aos céus, Ele envia o seu Espírito Santo. Desperta. Acorde. Você só vai levantar se você ouvir a voz do Senhor. Desperta dos mortos. Mas para quem se confessa cristão, crente no Senhor Jesus, mas tem andado mais perto do mal, tem sim deixado de se envolver pelas trevas, e está distante da luz, a minha palavra de encorajamento, de exortação é: desperta, acorda para a vida cristã. Cristo te ofereceu algo maravilhoso. Viva para o Senhor hoje, não deixa isso para amanhã. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo brilhará sobre vocês. Acorde. Não fica deixando para depois. Não fica buscando emoções para viver de emoções a emoções. Viva pela fé na palavra de Deus. Acorde, desperta para essa vida. Porque este é um andar de santidade. Caminhando para o final. A conclusão da imitação se dá nos versículos seguintes. Quem imita o Senhor no seu amor, na sua santidade, ela busca ser uma pessoa sábia. Sejam sábios. Sejam sábios. Porque aquele que é sábio, ele sabe discernir aquilo que agrada ao Senhor. O livro de Provérbios, quando a gente fala sabedoria, é o livro que nos vem à mente, ao coração. Ela grita para nós, para que possamos buscar com diligência a sabedoria. Ela fala que a sabedoria muitas das vezes é como tesouros escondidos numa terra, aonde eu preciso cavar para encontrá-la. Assim diz o livro. Mas em Jesus, a luz de Cristo, ela nos dota
de toda sabedoria, para aprendermos a saber aquilo que agrada ao Senhor. O livro de Provérbios, teoricamente, existem dois personagens, o sábio e o tolo. E toda vez que o tolo ou o insensato busca o seu caminho, ele encontra tristeza, destruição e morte. Mas o caminho do sábio encontra vida, paz e prosperidade. Sejam sábios. Vivam como filhos da luz. Sejam sábios. Vivam uma vida sábia. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Numa outra versão, o conhecimento do santo é prudência. Você sabe calcular os seus passos. Você sabe pisar de fato em terra firme para que não venha cair, vacilar, escorregar. Porque a sabedoria de Deus, como diz Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. A sabedoria que vem de Deus, ela vem carregada com todas estas virtudes. Virtudes que me ajudam no nosso convívio como igreja a abençoar, ser abençoado. Virtudes que faz eu dormir com uma consciência tranquila e pacífica. Virtudes que eu posso chegar diante de Deus num culto, poder cantar canções expressando toda a minha gratidão ao Senhor. Sabedoria que vem do Senhor. Sejam sábios. E na sabedoria, buscando agradar ao Senhor, aproveite o máximo cada oportunidade da vida. E a gente vê isso no apóstolo Paulo, nas cartas aos Filipenses, ele está preso e ele fala, né, umas palavras mais, versão fabiana, eu estou preso em correntes, mas o evangelho não está. Toda a guarda imperial ouviu do evangelho de Jesus. Eles ficam comigo horas e ouviram do evangelho de Jesus. E digo mais, na casa de César tem irmãos. O evangelho chegou na casa de César, lá na casa imperial, chegou o evangelho. Porque ela não está presa em cadeias. Aproveitou cada oportunidade. E para terminar, é necessária a compreensão da vontade de Deus. Antes vai falar de discernir aquilo que agrada a Deus, e agora sobre compreender a palavra de Deus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem. Percebe? Eu preciso procurar. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E uma vontade do Senhor expressa. 1 Tessalonicenses 4:1. A vontade do Senhor é que vocês sejam santificados. Que vocês se pareçam com Jesus. Cada vez menos de vocês, cada vez mais de Cristo. Cada vez menos glória para o homem, cada vez mais glória para Cristo. Termino lendo Romanos 12:1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Só quem passou da morte para a vida, das trevas para a luz, de uma vida suja para a vida iluminada por Cristo em santidade, uma mente sendo renovada com os padrões virtuosos de Deus, pode falar: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque eu desfruto, eu experimento dela todos os dias. Porque o Senhor nos salvou para que tenhamos vida abundante. Não vida no pecado, mas vida abundante. A Ele toda a glória. Oremos.